Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Segurança Pública. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na disciplina de noções de operações com produtos perigosos. Nós já estamos chegando aí na reta final da nossa disciplina. Várias informações já foram repassadas aos senhores, já foi trazida muita informação, os senhores já tiveram contato com os equipamentos nas unidades operacionais, com os EPIs. Acredito que alguns dos senhores possam ter atendido alguma emergência envolvendo produto perigoso. A gente sabe que não é uma ocorrência que acontece todos os dias, mas vez ou outra pode estar acontecendo. Então, nós já temos uma certa bagagem de conhecimento, né? E é importante esse conhecimento cumulativo para a nossa carreira enquanto bombeiro militar. Hoje nós vamos estar discutindo sobre um assunto relacionado às operações. Nós já falamos sobre os fundamentos dos produtos perigosos, sobre os EPIs, sobre identificação, e nós estamos falando nas últimas aulas sobre algumas emergências específicas. Essas emergências estão sendo tratadas porque, como eu disse, alguns produtos perigosos, eles têm a maior probabilidade de se envolver em acidentes, de estarem envolvidos em algum acidente, que é o caso dos líquidos combustíveis, né, como a gasolina, o diesel, o álcool, o etanol. E hoje nós vamos falar de um produto que realmente pode estar no cotidiano geral das ocorrências, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, a gente vai falar sobre as ocorrências envolvendo, durante o transporte, armazenamento do gás liquefeito de petróleo, seja ele nas envasadoras, seja ele nas residências, nos comércios, ok? Então, é importante a gente destacar todas essas situações para que, no caso de um atendimento à emergência, nós possamos ter total tranquilidade para o devido atendimento. Bom, ocorrências no envasamento de GLP. Em alguns locais, nós temos as empresas que fazem esse envasamento. Aqui em Gurupi, por exemplo, nós temos 2 empresas que trabalham com esse invase. Normalmente, uma vez por ano, a gente faz um simulado com essas empresas para verificar os seus protocolos de segurança, a necessidade de alinhar as informações, de conhecer a edificação, de conhecer o processo de invase do GLP. Porque, no caso de uma ocorrência, nós já temos a certeza de qual procedimento a ser adotado. De uma forma geral, os procedimentos adotados são os seguintes. Coletar o número de informações possíveis relativas à ocorrência de todas as fontes possíveis, informar o centro de operações, no nosso caso, em Palmas, o CIOP, no interior, o COCB. Todos os militares deverão estar devidamente equipados e avaliar a necessidade de expansão operacional conforme SCI. Esse primeiro item vale para todas as demais ocorrências que a gente vai tratar aqui, tá? Então, toda vez nós vamos ter que coletar informação, os militares vão ter que estar equipados, a gente vai reportar o CIOP e verificar a necessidade de fazer o uso da ferramenta do SCI. Em seguida, nós temos sempre que estabelecer uma linha de combate a incêndio por medida de segurança. Como a gente sabe que trata-se de um produto combustível, em qualquer momento nós podemos ter uma explosão, uma queima, chamas, então devemos estar sempre preparados. Devemos realizar o corte da válvula de demanda de gás, tá? Então, seja pela chave de distribuição, válvula de corte ou similar. Por isso é importante conhecer a edificação, para saber onde encontra-se essa válvula de corte. Constatada a presença de vítimas, a gente priorizar a segurança do bombeiro, em seguida, adentrar o local e com as técnicas de resgate de vítimas, a gente fazer o resgate dessa vítima de forma mais rápida possível, porque é um ambiente perigoso, utilizando técnicas de arraste, técnicas de transporte, que os senhores já devem ter visto em outras disciplinas, inclusive na disciplina de combate a incêndio. Se houver incêndio no local, a gente deve resfriar os cilindros adjacentes, certo? Então, se eu tenho um cilindro, um vaso de pressão que está em chamas, os demais eles devem ser resfriados para evitar que exista a possibilidade de o incêndio se propagar. Evitar o combate com jatos de água diretamente nos pontos de vazamento, certo? Pois poderá haver o congelamento e consequente vulnerabilidade das peças que compõem o cilindro. Então, o combate não deve ser feito com jatos diretamente no ponto de queima, tá? Então, a gente sabe que o GLP, por ser um gás, ele está num vaso de pressão, então a tendência é que de um sistema de vaso de pressão de maior pressão,
ele extravase para o ambiente. Então, dificilmente a gente vai ter um fogo entrando para dentro de um botijão de gás, seja ele P13, P30, P90, ou qualquer outro tipo de vaso de pressão. Caso não seja constatada a presença de chamas, antes de adentrar, seria interessante utilizar um detector de gás. A gente sabe que nem todas as unidades operacionais têm esse detector de gás, mas a gente tem que fazer essa identificação. Caso a válvula de segurança, todo mundo sabe que o cilindro P13 possui uma válvula de segurança, que é aquela que vai impedir com que o cilindro possa vir a explodir. Então, ele é um ponto vulnerável, em que quando atingido a uma determinada temperatura, ele vai se romper, fazendo com que o GLP extravase para o ambiente, certo? Então, se identificar que ele não tenha rompido, utilizar o estancador de gás para o transporte rápido e seguro do botijão para uma área externa. No caso de cilindros danificados ou expostos a riscos diversos, a gente utiliza o estancador de gás para o transporte rápido e seguro, propiciando isolamento em relação aos demais recipientes. Então, importante sempre tirar esse botijão que está danificado, que está com a válvula rompida, para o ambiente externo, para que haja o extravasamento total do GLP. Quando o plug fusível já houvesse rompido do cilindro e não for constatado incêndio, deve ser realizada a prevenção com linhas de mangueira na edificação, propiciando a ventilação do ambiente, empregando também técnicas de ventilação forçada, com o objetivo de dispersar o GLP. É importante que a utilização dessa técnica de ventilação, com o uso dos ventiladores, ela não produza faíscas. Por quê? Se nós tivermos aí o GLP na concentração ideal dos limites inferior e superior de explosividade, a gente pode ter problemas de explosão, tá? Então, tomar bastante cuidado quando utilizar aí a ventilação forçada. Pode ser utilizado na ventilação forçada jatos neblinados, tá? Fazendo a expulsão desse GLP, ou única e exclusivamente fazendo a abertura de portas, janelas, no caso de ser um ambiente fechado. Mas, normalmente, empresas que fazem o GLP são em galpões abertos, justamente por causa desse risco. Após o término do salvamento ou do combate a incêndio, orientar os funcionários da empresa e brigadistas quanto aos riscos, se houver, para que possam adaptar as ações em suas esferas. Tá? É importante fazer o briefing com os responsáveis pela empresa, com os brigadistas treinados, verificar os planos de contingência, os planos de emergência que possuem na edificação, verificar se todos os procedimentos corretos foram adotados por parte dos brigadistas, tá? Para que a gente possa melhorar, inclusive, a nossa norma de segurança contra incêndio de emergência, verificar se houve alguma falha, algum problema para esse caso de incidente. Então, aqui a gente tem a imagem de uma empresa envasadora de botijão P13, né? Então, você pode ver que, como eu disse, ela normalmente é aberta, em ambientes abertos, justamente por esta questão de dispersão do GLP. Ocorrências no transporte de GLP. A ocorrência mais comum é a ocorrência envolvendo os caminhões que vão transportar aí os botijões P13 a granel, certo? Então, esses botijões, eles vão estar vulneráveis em caso de acidente, né? Então, os primeiros procedimentos foram aqueles que já foram ditos, né? Informar o CIOP, verificar a necessidade de utilização do SCI, utilizar o EPI, estabelecer a linha de combate a incêndio, por medida de segurança. Pode acontecer um incêndio, como a gente sabe, né? E em caso de acidente, a gente pode ter aí outros produtos perigosos que podem estar envolvidos, como o próprio combustível do veículo, certo? Ou outra situação qualquer. Se a gente identificar vítimas, nós temos que empregar as técnicas de resgate com a retirada de vítima presa ferrais, se for o caso, certo? Sempre utilizando o EPI. Havendo incêndio no local, realize o combate direto com a utilização de jato neblinado. Então, a gente vai estar aí no ambiente aberto, né? Então, é importante utilizar esse jato neblinado, tá? Não aplicar os pacotes d'água, os jatos, diretamente em pontos de vazamento. Pode acontecer o congelamento e a vulnerabilidade das peças que compõem o cilindro. Caso não seja constatada a presença de chama, sempre que possível, utilizar detector de gás. Caso o plug fusível não tenha se rompido, a gente tem que utilizar o estancador de gás para o transporte rápido e seguro, especialmente dos cilindros danificados, favorecendo o isolamento da carga do incêndio. Então, é importante a gente sempre retirar um botijão danificado, um botijão que está com plug danificado ou que já está incendiado de perto dos demais, certo? Tentar sempre o isolamento. A gente viu lá no item anterior que a gente tem que fazer o resfriamento do ambiente, né, do
cilindros adjacentes para evitar que o incêndio possa se propagar. Nós vamos ver também, nas próximas aulas, que existe um software em que a gente vai calcular os danos causados pela explosão de um botijão de gás. A gente sabe que o botijão é feito para não explodir, porém, pode acontecer a explosão em caso de falha do plug, né, do plug fusível, ou em caso de altas temperaturas. Para isso, a gente vai calcular com esse aplicativo qual seria a distância de isolamento segura para esses casos, principalmente casos de combustível, como gasolina, etanol, GLP. Então, é um aplicativo muito interessante, muito bacana, tá? Vou estar explicando para vocês, mostrando. Vou estar mostrando aí também algumas informações a mais para o caso de ocorrência com produtos perigosos. Então, se o plug fusível já houver rompido e não for constatado incêndio no local, deve ser realizada a prevenção de sinistros com linhas de mangueira, evitando que a gente tenha a faixa de explosividade atingida, tá? Para que não tenha explosão ambiental. Os cilindros devem ser mantidos em posição vertical o tempo todo, certificando que a empresa responsável pelo transporte tenha sido contactada. Então, sempre que tiver uma ocorrência de transporte, a empresa tem que ser contactada, porque é de responsabilidade da empresa fazer a remoção desse material, fazer o transporte desse material que não entrou em combustão, que não se danificou ou que danificou, para que a gente possa diminuir o risco naquele local. Então, a gente tem um tombamento de um caminhão, né? O que a gente observa na imagem aí é que os bombeiros não estão utilizando o EPI adequado, porque existe um risco no local, então é interessante que eles estivessem utilizando pelo menos o EPI de combate a incêndio, certo? Bom, em edificações residenciais e comerciais, nós temos aí duas situações. De acordo com a norma, a legislação, a nossa norma de prevenção, combate a incêndio, segurança contra incêndio e emergência, algumas edificações multifamiliares e edificações comerciais, elas devem ter a central de GLP. Então, quando eu tenho a central de GLP, eu tenho que identificar esse ponto, principalmente para que eu faça o corte na válvula de corte, que a gente vai ter na central, certo? E isso vai se localizar em um local específico. Porém, a maioria das residências não se encaixam nessa normativa e vão ter os seus botijões dentro da residência. E alguns comércios também a gente vai ter esses botijões, certo? Então, nós temos que verificar aí todas as situações, tá? Para estar fazendo o melhor atendimento possível. Então, no caso da empresa que possui central de GLP, fazer o corte, né? Também fazer o corte de energia da edificação, em qualquer ocorrência que envolva um produto perigoso ou incêndio, a gente tem que desligar a energia da edificação, montar uma linha de combate a incêndio como medida de segurança, verificar se existem vítimas nos locais, tá? Adentrando de forma segura, utilizando os EPIs para fazer a retirada com as técnicas de arraste. No caso de incêndio no local, empregar as técnicas de combate a incêndio, buscar confinar chamas para realizar a retirada de cilindros em segurança. Havendo a presença de chamas no cilindro, evite o combate com jatos, tá? Pois pode haver o congelamento, então a gente pode fazer o combate utilizando jatos neblinados, até mesmo para que diminua a concentração do GLP presente no ambiente. Caso não seja notada a presença de chamas, utilize detector de gás, fazer a abertura de portas e janelas, preferencialmente para que promova a ventilação cruzada, tá? Para que o gás possa ser dispersado. Se for possível, fazer a retirada desse botijão do ambiente interno para o ambiente externo, certo? Utilizar o estancador de gás para o transporte rápido e seguro, até que a área externa ventilada proporciona imediatamente o resfriamento do recipiente. Se o plug fusível já houvesse rompido, não for constatado incêndio no local, deve ser realizada a prevenção com linha de mangueira, propiciando a ventilação do ambiente e dispersando o GLP. Ao término do atendimento à ocorrência, manter a área isolada, se for julgado necessário, por riscos, orientar o proprietário ou responsável pela edificação a contactar a empresa fornecedora do cilindro, informando o fato. Então, tudo isso tem que ser observado no nosso atendimento à emergência com GLP. Então, a gente tem um botijão aí que foi colocado para a área externa, né? A gente sabe que o GLP, ele existe no botijão na forma líquida, né? Por causa das altas pressões, quando ele extravasa, ele vai se transformar em um gás.
Importante. As ocorrências que envolvem GLP devem sempre ter atenção redobrada, pois este é um produto perigoso muito comum em todos os lugares. Devemos observar suas particularidades. Então, provavelmente, a disciplina de combate a incêndio também foi comentada a respeito dos riscos que envolvem GLP. A gente sabe da particularidade do gás, que ele é um gás mais denso do que o ar, ele vai se concentrar na parte inferior dos locais fechados, né? Então, por isso é importante a gente sempre deixar o botijão no ambiente aberto, utilizar sempre o EPI para o caso de ocorrer alguma explosão que pode acontecer, certo? E observar todas as normas de segurança. Ao término da aula, senhores, observamos aí mais informações a respeito de ocorrências com produtos perigosos, tá? Nós estamos aí indo para a reta final da nossa disciplina. Eu peço que observem o manual de operações com produtos perigosos do Corpo de Bombeiros de Goiás, para que possam ter mais informações, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição nos fóruns que vêm sendo apresentados todas as aulas, então postem suas dúvidas no fórum, as dúvidas vão ser sanadas, e em situações adversas podem entrar em contato com a gente, que nós podemos estar tirando todas as dúvidas. No mais, gostaria de agradecer pela atenção e desejar bons estudos a todos.